Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os ouvintes aí do aplicativo da Rádio Ágape, todos os irmãos do Facebook, com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada de quarta-feira, onde nós estamos aqui dando início a mais esse estudo bíblico da palavra do Senhor, irmãos. Segundo trimestre, hoje nós vamos estar encerrando esse segundo trimestre para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Com certeza mais uma vitória, né, que nós alcançamos através desse estudo bíblico. Aqui quem fala é pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus, e nós vamos estar aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de darmos início aqui mais esse estudo bíblico abençoado, a lição número 13, vamos estar aqui orando e agradecendo ao Senhor por mais essa noite abençoada. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado e querido, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos nessa noite, meu Pai. Meu Deus, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para trazer o estudo bíblico da Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos capacitar nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha repreender todo impedimento, todo bloqueio, toda barreira. Que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, nos usar para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Que o Senhor venha fazer a gente lembrar de tudo aquilo que nós estudamos. Que o Seu Espírito Santo venha nos fazer lembrar, Senhor. Que o Senhor nos use segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua graça. Que o Senhor possa alcançar aí cada vida que está do outro lado, cada família, cada lar. Os irmãos que estão aí no aplicativo, os irmãos que estão aí no Facebook, os irmãos que vão aí assistir outrora, meu Pai, os irmãos que vão ouvir aí outro dia também. Que o Senhor possa estar abençoando a todos, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para a compreensão da Tua Palavra nessa noite, Senhor Jesus. E toda glória, toda honra, todo louvor, toda exaltação nós damos ao Senhor. E te agradecemos porque isso é uma oportunidade maravilhosa. Estamos encerrando aqui mais um trimestre e nós sabemos que nós só conseguimos chegar até aqui porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos guardou. Quero abençoar cada vida, Senhor, que tem nos ajudado, somado, que tem aí também acompanhado esse estudo bíblico, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, cada família, cada lar. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aqui para a última aula, irmãos, desse trimestre do estudo bíblico da Palavra do Senhor. Amém? Estudo bíblico de toda quarta-feira. Somos do Ministério Segundo o Coração de Deus e que Deus possa aí estar falando grandemente ao seu coração através do estudo de hoje. Sem perda de tempo, nós vamos aqui para a revista. Nós estamos estudando nesse trimestre essa revista, irmãos, que eu vou estar colocando aí na tela para os irmãos. A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa é a revista do segundo trimestre e semana que vem nós já vamos estar aí passando para o terceiro trimestre. Amém? Semana que vem vamos estar passando para o terceiro trimestre. Vou dar aqui uma divulgada rapidinho no próximo estudo. Está aqui, irmãos, ó. Próximo estudo também vai ser uma bênção. Está aí, ó. A fragilidade humana e a soberania divina. O sofrimento e a restauração de Jó. Irmãos, um estudo abençoado, né? Vamos aprender mais aí sobre o livro de Jó, sobre a história de Jó, que tem muito para nos ensinar. Já não vejo a hora, né, de começar a estudar essa revista, estudar o livro de apoio que nós compramos também, para nós trazermos algo abençoado para a sua vida. Quem já não passou por sofrimentos, né? Então aqui nós vamos entender um pouquinho melhor como é essa história do sofrimento na vida do crente. Mesmo quando o crente está fazendo tudo certinho, às vezes ainda pode estar sofrendo, né? Então nós vamos compreender um pouquinho melhor isso, compreender um pouquinho melhor também a ação de Satanás, né, na vida do cristão também. Glória a Deus! Vamos lá, irmãos, vamos para o estudo. Nós vamos para o texto áureo deste estudo de hoje. Já mostrei a capa da revista. Nós vamos para a lição. A lição é número 13, está colocando aí para os irmãos. Está aí, lição número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Vamos falar muito sobre batalha espiritual, entender um pouquinho melhor, né, como que é essa batalha, como se dá essa batalha, né, no mundo espiritual, na vida do cristão. Texto áureo. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o fundo, irmãos. Se os irmãos estiverem ouvindo bem aí, o fundo estiver num volume bom, vocês me
falam aí, né? Se estiver atrapalhando alguma coisinha, vocês me falam também. Então vamos lá para o texto áureo. O texto áureo está aí. Efésios, o texto áureo em Efésios, né? Não tem a referência aí, mas eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Onde está escrito aí: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. A verdade prática dessa lição é: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Olha só, o uso da armadura assegura a vitória do crente. Então, uma coisa que nós já aprendemos aqui logo de cara, irmãos: não tem como vencer essa batalha se nós não usarmos a armadura de Deus. Amém? Vamos para a leitura bíblica em classe, que está em Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o 20. Vou estar lendo aqui na minha revista e os irmãos acompanham aí, né, na tela aí. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Desde já aproveitando aqui nesse pedido de oração do apóstolo Paulo, nós também pedimos orações para os irmãos. Amém, irmãos? Orem pelas nossas vidas. Orem por este ministério aí, para a gente estar continuando aí firme e forte na presença do Senhor. Amém? O objetivo geral dessa lição: mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Objetivos específicos: demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Apresentar o campo da batalha espiritual. Saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para a introdução da nossa revista. E desde já quero estar agradecendo aí todos que estão aí do outro lado. Minha esposa, a missionária Nilma, a nossa irmã Patrícia Santos, meu filho, né, Pedro Henrique, que está aí também, a nossa diaconisa Osmarina já está aí também, que Deus abençoe a diaconisa, o diácono Roberto, a irmã Talino, seus filhos, toda a família. Quero aqui mandar um alô para minha filha, Suzane Gonçalves, que já está aí, Maria Clarinha, que já está aí também, Davi Santos, que está aí também, Bruno Bispo, glória a Deus, fico muito feliz de ver o irmão Bruno aí do outro lado, que Deus abençoe grandemente o irmão Bruno, sua esposa e toda a família. Pedrinho Filho, que Deus abençoe aí, Pedrinho Filho, é meu amigo, né, meu colega de serviço ali, que Deus abençoe também, meu irmão Pedro aí, em nome de Jesus. Nosso irmão Carlos Henrique já está aí também, que Deus abençoe. Nossa diaconisa Tereza Cristina, nosso evangelista Jefferson, que mesmo um pouco longe, está perto, né, através das redes sociais, deu uma viajada a trabalho ali, né, mas está aí nas redes sociais, acompanhando o estudo, é uma bênção. Minha tia Helena já está aí também, que Deus abençoe. Que Deus abençoe nossa irmã Nilde Villanova, nossa irmã Elisângela Eli, que Deus abençoe a irmã Elisângela, toda a família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, deixa eu ver o que mais, por enquanto é só isso, né? A nossa diaconisa Neide, Carol, Giovana, que Deus abençoe toda a família. Amém, irmãos? Deus abençoe também o do aplicativo. No decorrer do estudo aí, nós vamos aí cumprimentando todos os irmãos em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos, vamos lá para uma observação que tem aqui na minha revista. Diz assim: prezado professor, com a graça de Deus concluímos mais um trimestre de estudos bíblicos. Estudamos a carta aos Efésios e temos a certeza de que você e os seus alunos foram ricamente abençoados com todo o conteúdo estudado.
O tema geral da carta aos Efésios é Cristo e sua igreja, e Paulo reserva o último capítulo para tratar a respeito da guerra que todos os crentes em Jesus Cristo enfrentam. Quanto ao assunto batalha espiritual, infelizmente alguns subestimam por completo os ataques do inimigo e suas ciladas. Já outros enaltecem o poder do inimigo e se esquecem de que Cristo já o derrotou na cruz do Calvário e que nos deu poder contra serpentes e escorpiões. Assim como os anjos estão a serviço de Deus e do seu povo, os demônios servem a Satanás, o seu chefe, cuja missão neste mundo é matar, roubar e destruir. Mas nunca podemos nos esquecer de que maior é o que está conosco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a diaconisa Teresa, nosso diácono Antônio, que Deus abençoe em nome de Jesus. Então, irmãos, aqui nós já aprendemos algo importante, né? A batalha espiritual, muitas vezes, tem aquele problema dos extremos. Às vezes as pessoas vão para os extremos, né? Tem aqueles que ignoram totalmente a batalha espiritual por completo, que acha que é bobagem, que acha que é besteira, que não existe isso. E tem outros irmãos que enaltecem, né, a batalha espiritual, o poder do Satanás, né? Tem algumas pessoas que levam a batalha espiritual, irmãos, para o outro lado. Leva a batalha espiritual ali para um lado do misticismo, né? Ali para um lado de uma fábula, dos mitos, que levam para esse lado aí também. Às vezes supervaloriza algo ali, né? E demoniza tudo, ou espiritualiza tudo. E não, meus irmãos, a batalha espiritual ela existe, ela é real, mas nós temos que entender como que ela funciona. Porque às vezes as pessoas não entendem perfeitamente como que a batalha espiritual funciona, irmãos, e levam para o outro lado. Alegoriza muito, né? Fica parecendo ali uma fábula, né? Então nós vamos entender melhor como que é essa batalha espiritual. Introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Olha só, irmãos, é um conflito inevitável. Então não é se acontecer, é que vai acontecer. Amém? Estamos em guerra, estamos numa batalha. Então esse conflito é inevitável. A revista diz assim, ó, nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firmes na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Então os soldados de Cristo têm que se revestir de toda a armadura. Amém? Não são apenas algumas partes da armadura não, irmãos. Tem que ser toda a armadura. E nós vamos aprender sobre cada item dessa armadura. Amém? Mandar um alô aí também pelo aplicativo para nossa irmã Raimunda, né? Que diz que está acompanhando também. Então que Deus abençoe a irmã Raimunda, minha tia Lourdes, todos que acompanham pelo aplicativo. Eu sempre oriento os irmãos que é melhor acompanhar pelo Facebook, porque você vai ver aqui as referências, os versículos bíblicos também, né? Mas vai comentar, vai perguntar, vai colocar o seu pedido de oração. Mas se não tiver jeito, aí ouça pelo aplicativo. Mas é bênção do Senhor, amém? Vamos lá. Irmãos, soldados de Cristo têm que usar armadura. Então quem usa armadura é soldado. Isso nos ensina, meus irmãos, que nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. Nós não estamos num piquenique espiritual, né? Nós não estamos numa colônia de férias cristã, né? Não estamos, irmãos. Nós estamos numa batalha. Mas o mais incrível disso tudo é que Deus, ele não nos deixou desarmados nessa batalha, né? Ele nos deu aí todas as armas que nós precisamos para estar aí protegidos. Amém? E quando for preciso também, atacar com a espada do Espírito. Nós vamos aprender sobre cada item da armadura. Então não saia daí. Vamos aprofundar mais o nosso conhecimento nessa noite sobre cada item da armadura também. A armadura de Deus. Vamos lá. Tópico 1. O preparo espiritual do crente para a batalha. Como que o crente se prepara espiritualmente para a batalha? Então você vê que exige o que? Um preparo. Você não pode ir para a batalha de qualquer jeito. Você não pode pensar assim, agora eu sirvo a Deus, agora eu vou pisar na cabeça da serpente e vai para a batalha de qualquer jeito, né, meus irmãos? Já ouviu falar de retaliação? Já ouviu falar das setas, né? Tem tudo isso, né? Então o crente ele tem que saber aonde ele está andando, aonde ele está pisando. Então como que é o preparo espiritual do crente? No subtópico 1 vai dizer assim, ó, fortalecidos no poder do Senhor.
Primeira coisa importante, né? Vital de se entender é isso. Que nós não temos forças em nós mesmos para vencer essa batalha. A nossa força vem do Senhor. Nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A palavra de Deus até diz que aqueles que esperam no Senhor, ou seja, confiam no Senhor, renovam suas forças, né? Então, meus irmãos, nossa força vem de Deus, vem do alto. É um poder que vem do alto. É um revestimento de poder que vem do alto para enfrentar essa batalha. Não inventa de querer enfrentar com a força do seu braço, amém? Não inventa não, porque nós precisamos do poder do Senhor nas nossas vidas. Então o subtópico 1 vai dizer assim, ó: a expressão na forma passiva fortalecei-vos no Senhor indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo por meio do Espírito Santo. Olha só, nós não temos poder em nós mesmos. Nosso poder vem pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Diz assim: por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente. Irmãos, no próximo tópico nós vamos estar falando disso. O campo, né? Onde é o campo da batalha espiritual? Onde é esse campo de batalha? E nós vamos aprender que o campo de batalha é na nossa mente. Amém? É na nossa mente. Então nós temos que ter aqui, como foi dito, uma renovação da nossa mente. A palavra do Senhor diz, né, Romanos 12, versículo 1 em diante, vai dizer ali, né, que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Nos transformar pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então tem que ter o quê? Uma renovação da mente. Isso é vital de se entender, viu, meus irmãos? O crente que não tiver sua mente renovada perde essa batalha, porque a batalha é na mente. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Aqui diz: por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade. Temos que ter uma vida em santidade, né? Não tem como vencer essa batalha se nós não vivermos uma vida em santidade, né? A Bíblia fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então é aquela história, irmãos, fechar as brechas. Irmãos, nós somos como um balde furado. Nós somos como um balde furado. O balde furado, muitas vezes para encher, né, dependendo do tamanho do furo, para encher demora, né? Mas para esvaziar é rapidinho, irmãos, né? O balde furado para encher demora, mas para esvaziar é rapidinho. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Para nos enchermos e permanecer cheios, temos que tampar o furo, né? Então nós temos que tapar as brechas. Nós temos que tapar as brechas das nossas vidas para nós nos enchermos do Espírito Santo a cada dia, né? Temos que nos encher a cada dia, né? E permanecer cheio, não podemos deixar brechas. Então, uma vida de santidade, separação a Deus, né? Aqui não está falando perfeição, está falando uma vida separada a Deus, consagrada ao Senhor e procurando a cada dia fechar todas as brechas do pecado. Porque o pecado faz com que o crente também perca essa batalha. Porque a Bíblia fala que as mãos do Senhor, lá em Isaías 59, diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Mas ali diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça, para que Ele vire o seu rosto, né, irmãos, do seu povo, por causa do pecado. Então, sem a santificação também não tem como vencer essa batalha, amém? Ainda mais conhecendo a palavra, né? Quando conhece a palavra, a Bíblia fala lá em Hebreus 10, versículo 26, que se nós pecarmos deliberadamente ou propositalmente, depois de havermos conhecido a palavra, meus irmãos, já não resta mais sacrifício. Amém? Glória a Deus. Então isso é um caso sério. Vamos lá. Santidade, né? Nós precisamos ter a mente renovada, precisamos ter santidade. E aqui continua dizendo: e ser cheio do Espírito, está lá em Efésios 5,18. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Tá vendo? Não tem como alcançar a vitória por outro meio que não seja esse. E mais, irmãos, conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Então, aquele negócio, né? Ouvir a palavra e não praticar, casa na areia.
A Bíblia fala que quem edifica sua casa na rocha é aquele que ouve e pratica. Aquele que ouve e não pratica, casa na areia. Vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva ali, vem os rios, combatem contra aquela casa, vem a batalha espiritual, irmãos, e aí a ruína é grande, porque a casa está na areia. Então não é só ouvir a palavra. Aqui está dizendo que também que não é só frequentar os cultos sem ter a genuína conversão. Irmãos, muitas vezes nós cristãos, nós crentes, né, corremos o risco de estar na organização, fazer parte da organização. Muitas vidas correm o risco disso, de fazer parte da organização, mas não fazer parte do organismo. Porque a organização, né, é a igreja, é a denominação, é a placa, é o lugar ali, o local, é o templo. É a organização. Então, a pessoa corre o risco de estar na organização, mas não estar no organismo. Para estar no organismo, qual é o critério? Nascer de novo. É a regeneração, é a conversão, é o novo nascimento. Amém? Para nós estarmos no organismo. Então não adianta só ouvir a palavra. Muitas vidas falam, nossa, eu gosto muito de ouvir a palavra de Deus, eu acho tão bonito as pregações. Acha bonito, irmãos, mas não pratica, né? Não obedece, não entrega a sua vida para Deus, então não adianta de nada. Então, para conhecer, né, as Escrituras, temos que também obedecer para que nós possamos vencer essa batalha espiritual. Fazer como o salmista Davi falou, irmãos, no Salmo 119, versículo 11. Escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus fala que nós temos que meditar na lei do Senhor, né? Meditar é o quê? Algo relativamente. Mas não é só meditar. O salmista Davi também falou, escondi, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então não basta a palavra apenas estar na mente, tem que estar também no coração. Se você for reparar bem, nós trabalhamos muito com o evangelismo. Muitas vezes vamos fazer o evangelismo, irmãos. Aí nós vamos ali evangelizar as pessoas. Às vezes tem pessoas que conhecem a Bíblia até mais do que nós. Conhece a Bíblia, tem toda decorada na mente. Mas estão numa situação deplorável. Por quê? Tem a palavra na mente, mas não tem no coração. Então não adianta só você ter na mente. Não adianta você ter só na sua estante como um amuleto, não. Não adianta ter só um adesivo no carro. Não adianta só vestir uma camiseta. Não adianta botar só na frente da casa, Jesus é bom, né? Jesus é fiel, o Senhor é meu pastor. Não adianta, irmãos. Tem que ter a palavra na mente e também no coração. Isso fala relativo ao quê? Obediência. O povo de Israel, né? Essas batalhas que o povo de Israel enfrentava fisicamente, já era uma representação da batalha espiritual. Era uma figura da batalha espiritual. Então o povo de Israel, todas as vezes que desobedecia a Deus, pode observar na Bíblia, todas as vezes que desobedecia a Deus, eles perdiam a batalha. Eles só eram vencedores quando eles tinham uma vida de obediência, quando eles obedeciam a Deus. Amém? E não é diferente nessa batalha espiritual que nós enfrentamos. Sem obediência não tem vitória. Glória a Deus. Olha só, vamos aqui para uma referência. Tiago 1, versículo 22, irmãos. Olha só. Diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, se nós formos apenas ouvintes da palavra, irmãos, deixa eu chamar um pouquinho aqui. Se nós formos apenas ouvintes da palavra, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Às vezes nós achamos que estamos enganando o nosso próximo, né? Viver ali de aparência. Às vezes pensamos que estamos enganando o pastor. Ah, eu não estudo a palavra, mas o pastor ele não sabe não. O pastor pensa que eu estudo. Aí pensa que está enganando o pastor, né? Às vezes pensa que está enganando até Deus. Não, irmãos, nós estamos enganando a nós mesmos. Estamos nos enganando. Na sequência desse versículo, Tiago 1,22 vai dizer uma coisa interessante, né? Diz que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante ao homem que pegou um espelho ali, viu o seu rosto no espelho, mas largou o espelho para lá e logo se esqueceu da sua fisionomia, irmãos. Então não adiantou de nada, né? Foi algo ali só passageiro, transitório. Então, irmãos, é ouvir a palavra, é praticar a palavra, é ouvir e obedecer a palavra. Para nós sermos vitoriosos, temos que ser praticantes dessa palavra. Amém? Vamos aqui continuar, encerrar aqui esse subtópico. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Aqui é citado, né, um texto interessante. Que é citado algo interessante, irmãos, que fala que nós temos essa autoridade, esse poder para pisar serpentes e escorpiões, né? O poder do inimigo, a força do inimigo. Irmãos, Lucas 10, versículo 19. Agora, uma coisa
uma coisa que é importante também, como eu falei assim, tem muitas pessoas que menosprezam a batalha espiritual, subestimam a batalha espiritual e subestimam os demônios. Então já viu aqueles pregadores, né, que até incentivam o povo, vai lá, pisa na cabeça da serpente, vai lá, sapateia aí, sapateia como se você estivesse pisando na cabeça da serpente. É como se fosse assim, irmãos, animadores, né? Vamos falar aqui no claro, né? Muitas vezes o pregador parece que é um animador de auditório. Faz isso, vira pra cá, vira pra lá, pisa vai, pisa, marcha, fica marchando, agora pisa. Irmãos, não é isso aí que vai vencer o diabo não, né? Você tá pisando na cabeça da serpente, não é isso que vai... Você acha que o diabo tem medo disso? Né? Um bando de crente batendo no chão, batendo o pé no chão, irmão. Você acha que o diabo tem medo disso? O diabo, ele foge quando nós obedecemos a palavra. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que nós resistimos a ele? Através da santidade e através da obediência à palavra. É isso que faz o diabo fugir. Não adianta, você pode dar 10 voltas na sua casa, pisar, fazer isso tudo, né? Mas se não tiver uma vida de prática da palavra, não adianta de nada. Então às vezes tem até músicas, né, que incentivam isso. Pisa na cabeça do diabo, né? Pregadores que incentivam isso. E quando nós vemos uma passagem de Judas, vai dizer ali que nem o anjo aceitou proferir juízo sobre Satanás ali, né? Ele falou, Deus te repreenda. Então não é ter medo de Satanás, né? Ninguém está dizendo aqui que você tem que ter medo de Satanás, porque a palavra de Deus não diz para a gente temer ao diabo. A palavra de Deus diz para a gente temer a Deus, não é verdade? Então não é isso, não é ter medo nem nada, mas não podemos também subestimar os ardis, as astúcias. Nós vamos aprender isso aqui, amém? Não podemos subestimar, fazer pouco caso, porque nós vamos aprender aqui que os demônios eles são poderosos, amém? Vamos lá, subtópico 2. Vigilantes em toda a oração e súplica. Outra coisa também que faz com que o crente saia vitorioso dessa batalha. Oração, né? Vigilância, oração e súplica. Mateus 26, versículo 41 vai dizer, vigiai e orai, né? Inspirado pelo Espírito Santo ali, nós vemos que Mateus escreveu, vigiai e orai. Por que vigiai e orai? Porque tão importante como orar é vigiar também. Oração sem vigilância, meus irmãos, não adianta, tá fadada ao fracasso também, né? E às vezes nós oramos muito, às vezes nós até oramos muito, mas vigiamos muito pouco, né? Então a vigilância também está aliada aí à oração. Amém? Vamos lá. Paulo enfatiza, subtópico 2 que eu estou aqui. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Então a oração, irmãos, comunhão com Deus, intimidade com Deus, buscar cada vez mais essa força do Espírito Santo para nós estarmos aí orando cada vez mais. Amém? Então diz aqui, Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração, né? Então nós vemos que é uma prática. Pastor William, mas eu não tenho paciência, eu fico cansado. É uma prática, irmãos. Nada que a gente começa a fazer ali, né, de uma hora para outra, a gente vai conseguir fazer bem feito, a gente vai conseguir desenvolver, não. É uma prática. Prática é um exercício. Todos os dias ali você está praticando. Ora 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Vai orando, ora na consagração, ora em casa, ora na madrugada, ora no monte, ora sem cessar. Se alguém perguntar quanto tempo eu tenho que orar, a Bíblia diz, ore sem cessar, não precisa passar disso. Ore sem parar, não precisa nem passar disso. Amém, irmãos? Vamos lá. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A oração é uma arma espiritual. A expressão orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Você não precisa ter um local específico, você não precisa ali decorar um texto, né, para estar orando, não. Qualquer local, qualquer oportunidade, qualquer circunstância, você pode estar orando. Muitas vezes nós fazemos orações relâmpagos, não é verdade? Quando nós corremos o risco, um perigo, quando nós corremos um perigo de alguma coisa, aí nós falamos, Deus me ajuda, né, irmãos? Na hora assim a gente pensa em Deus, a gente lembra de Deus, né? Aí nós falamos, Deus me ajuda. Então o que é isso? É uma oração relâmpago, né? Que nós fazemos para Deus. Então nós podemos fazer uma oração em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer oportunidade. É orar sem cessar. Aqui continua dizendo, esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo,
Vigiemos em oração e súplica. Irmãos, astutas ciladas do inimigo. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho também disso. Então quer dizer o quê? Que o inimigo, ele arma, né, arapucas, armadilhas para que o crente venha cair. Certa vez eu ouvi uma comparação interessante. Né? Comparação que o diabo, ele é como se fosse um garçom. Ele é como se fosse um garçom com uma bandeja, né? Uma bandeja ali na mão. E nessa bandeja tem vários pratos saborosos. E ele passa todos os dias oferecendo esses pratos, irmãos. Não são pratos ruins de se comer, não. São pratos saborosos. Aí é como se ele fosse esse garçom que todos os dias passa com essa bandeja na nossa frente oferecendo. Aí muitas vezes ele passa uma vez, a gente não aceita, né? A gente vigia, não aceita, sabe que é um prato de Satanás. Aí ele não desiste. Aí ele passa a segunda vez, ele passa a terceira vez, ele passa a quarta vez, até fazer o crente cair. Ele não desiste, ele é persistente, ele é um ser inteligente, né? Em termos. Ele é um ser inteligente, né? Em termos, irmãos. Ele é um ser que tem milhares e milhares de anos, né? Quantos mil anos tem Satanás aí, né? Não dá pra saber ao certo. Mas ele tem milhares de anos aí, irmãos, de experiência. Ele não pode ler os nossos pensamentos. Ele não é onisciente. Ele não pode ler os nossos pensamentos, mas ele pode estudar a nossa vida. Ele pode estudar as nossas atitudes. Ele pode ouvir aquilo que sai da nossa boca, aquilo que os nossos olhos estão vendo, né? Ele trabalha nas nossas fraquezas. Mandar um alô para nossa irmã Francisca Maria, que Deus abençoe em nome de Jesus. Miguel Fernandes, que Deus abençoe. Miguelzinho, que Deus abençoe toda a família. Então, irmãos, é isso. O diabo, ele é persistente, ele persevera. Muitas vezes ele persevera mais do que muitos crentes. É só Deus para ter misericórdia de nós, né? Então o diabo, ele tem muito tempo de experiência. Ele lê as nossas atitudes. Ele fica ali estudando todas as nossas atitudes, estudando as nossas fraquezas. Ele não vai trabalhar no nosso ponto forte, ele vai trabalhar nos nossos pontos fracos. Então é algo muito sério, meus irmãos. Então uma das armas para vencer é o poder da oração. Através da oração, Deus ele vai nos dando visão espiritual, entendimento espiritual, força espiritual. E olha que coisa interessante, Mateus 6, versículo 6. Olha só, Mateus 6, versículo 6, o que a palavra vai dizer. Mas quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Sabe uma coisa que eu quero destacar aqui nesse versículo? É que diz assim, ó, mas tu, quando orares, não está dizendo se você orar, se por acaso você orar, não, está falando quando orares. Por que a palavra de Deus diz isso? Quando orares. Porque a palavra de Deus, né, já presume que o crente vai orar, né? A palavra de Deus já parte desse pressuposto que o crente, que o cristão, ele ora, né? Que ele vai orar. Então, quando orares, amém? Então nós vemos que a oração faz parte da vida cristã. Nossa irmã Sandra Pires, que Deus abençoe nossa irmã Sandra Pires e toda a família, em nome de Jesus, irmã Sandra. Fique aí para receber de Deus nessa noite, para a glória e honra do Senhor. Então, irmãos, vamos aqui avançar. Resumo desse tópico. Resumo desse tópico é: a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Como nós falamos aqui no começo, não invente de querer vencer essa batalha na força do seu braço, senão a derrota é certa. Amém? Agora nós vamos para o tópico 2. Vamos falar do conhecendo o campo da batalha espiritual. Nós vamos falar do campo de batalha. O campo da batalha espiritual. Aonde é esse campo da batalha espiritual, irmãos? Aí nós vamos aprender que é na nossa mente. Irmãos, o campo da batalha espiritual é na nossa mente. Eu no começo da minha caminhada, quando eu me converti ao Senhor, eu não entendia isso, eu não sabia disso. Não entendi, irmãos. Eu via muitas vezes, desde criança, que às vezes eu vou na igreja evangélica, e quando eu era criança, eu via aquelas pessoas endemoniadas, né? Via as pessoas endemoniadas, caindo no chão, aí os pastores ali expulsando o demônio, e eu ficava ali bastante impressionado com isso, irmãos. Eu ficava impressionado. Quando eu era criança, eu tinha até medo. Eu tinha até medo, irmãos, disso. Então, eu achava que muitas vezes essa batalha contra o demônio era assim, era no corpo físico, era uma batalha física. É certo que os demônios podem sim possuir o corpo da pessoa, né? Mas, irmãos, quando o demônio possui o corpo da pessoa,
Aí fica fácil de identificar, né? Fica fácil de identificar, o pastor vai lá na autoridade do nome de Jesus, o pastor ou qualquer crente tem autoridade para expulsar demônio. Muita gente não sabe disso, irmãos. Qualquer cristão, qualquer discípulo de Jesus já tem autoridade para expulsar demônio. Jesus falou, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Em meu nome vocês falarão em novas línguas, pisarão em serpentes e escorpiões, expulsarão demônios e se beberem algum veneno, isso não lhes fará mal. Então Jesus deu autoridade ali para todos os discípulos dele, né? Todo cristão, todo crente tem essa autoridade, não precisa ser um pastor. Amém? Então, eu vi aquelas batalhas, eu vi ali aquelas possessões demoníacas, e eu achava que era assim, era no corpo, era algo físico. Mas quando é possessão demoníaca, expulsa no nome de Jesus. Agora, e quando é na mente? Quando a pessoa está influenciada, tem a sua mente influenciada pelo Satanás. Satanás, ele joga ali setas na mente da pessoa, dardos inflamados no coração, né? Satanás, ele trabalha através da mágoa. Irmãos, através da mágoa, do ressentimento. Isso tudo são armas para Satanás derrubar o crente. Por isso que é importante nós limparmos o nosso coração. Através da mágoa, muitos crentes estão perdendo essa batalha. Através dos ressentimentos, muitos crentes estão perdendo essa batalha. Através do rancor, da falta de perdão, muitos estão perdendo essa batalha também. Agora, quando essa batalha é na mente? Nem sempre nós vamos identificar de primeira, né? Quando a pessoa está sendo ali usada por Satanás. Não é muito fácil identificar de primeira, não, irmãos. Certa vez eu ouvi, né? Já acontece essa história aqui. Meu cunhado falando: engraçado, eu não vejo esse inimigo que vocês tanto falam. Vocês vêm falando aí de inimigo, eu não vejo esse inimigo. Eu até comentei com ele: você não vê mesmo não, porque se você vê, você ia sair correndo rapidinho. Rapidinho você corria pro lado de Deus. Mas, irmãos, é justamente isso, nós não vemos. Aí eu falei: você não vê esse inimigo, mas todas as vezes que a gente quer beber, né? Quando eu falo isso, quando eu tava no mundo, todas as vezes que eu era incentivado ali a beber, a me drogar, a brigar com minha esposa, a xingar, falar palavrão, fazer coisas erradas, irmãos, tudo isso, com certeza, essa influência não é do Espírito Santo, né? Essa influência vem do inimigo. Essa influência vem do Satanás. Amém? Temos dois agentes. É o agente externo, que é Satanás, e um agente interno, que são também a nossa natureza pecaminosa, as cobiças, a vontade da nossa carne, né? Então, Satanás, ele pode influenciar. E cristãos também, até mesmo cristãos, porque se não pudesse influenciar cristãos, não teria necessidade da armadura, né, de vestir a armadura. Todo cristão já ia ser imune ao ataque de Satanás. Mas o campo de batalha é na mente. Por isso que nós vencemos com a renovação da nossa mente também. Olha só o que diz aqui em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Olha o que diz aqui: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas. Sabe onde são essas fortalezas? Essas fortalezas são na mente. Às vezes tem bloqueios na nossa mente, irmãos. Tem algo ali que Satanás trabalha para bloquear o conhecimento de Deus. A Bíblia até fala: o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não creiam. Então, fortalezas na mente. Aqui diz: derribando raciocínios. Raciocínios ligados o quê? À mente. Satanás, ele quer induzir a gente a raciocínios errados, né? Nós somos seres racionais. Satanás, ele quer nos ludibriar, nos enganar com a mentira. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho disso também. Diz aqui também, ó: derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então aqui está dizendo que nossas lutas não são carnais, né? Nossas armas não são carnais, são espirituais, meus irmãos, poderosos em Deus. Então, fortalezas, raciocínios errados, né? Tudo que se ergue contra o conhecimento de Deus, isso tudo é a batalha na nossa mente. E a maneira de vencer também é levando toda a nossa mente cativo, ou seja, a nossa mente tem que ser escrava de Cristo. Nossa mente tem que ser ali, irmãos, totalmente dominada por Jesus, né, pelo Espírito Santo de Deus. Como eu falei, é a escravidão que nos traz a liberdade. Irmãos, ser servo de Cristo, escravo de Cristo, é isso. A escravidão que nos leva à verdadeira liberdade. A liberdade do mundo nos escraviza, mas a escravidão de Deus nos liberta. Amém? Porque Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Nós temos que deixar sim o Espírito Santo controlar as nossas ações, as nossas atitudes, sabendo que nós também temos a nossa parte para fazer, porque a Bíblia fala do domínio próprio também, né?
Mas até o domínio próprio é um fruto do Espírito. Então nós vemos que todos os recursos para nós vencermos vêm de Jesus. Então, para nós vencermos essa batalha também, é necessário levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aí nós vamos vencer essa batalha. Então, a nossa luta não é carnal, ela é espiritual. Infelizmente, muitas vezes, por causa de, às vezes, falta de entendimento, às vezes, falta de um fruto do Espírito aí manifestando nas nossas vidas, às vezes, por causa de temperamento, por causa de tantas coisas, a gente passa tanto tempo, né, lutando com um ser humano. Agora, uma coisa é importante dizer: Satanás, ele usa pessoas nessa terra. Assim como Deus usa, né, as pessoas, Satanás também usa. Assim como Deus tem os seus servos, Satanás também tem os seus adeptos nessa terra também, meus irmãos. Mas a nossa luta não é contra a pessoa, é contra aquele que está dominando a pessoa. Vamos falar disso também. Então, o campo de batalha espiritual, como já ficou bem claro aqui, é na nossa mente. Vamos lá, subtópico 1. As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo, está lá em Efésios 6:11, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Então nós vemos que Satanás, ele arma armadilhas. Quem não já ouviu falar de arapucas? Arapucas, né? Que eram armadas ali. Arapucas que eram armadas para pegar ali pássaros, prender passarinhos ali, né? Então a arapuca, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter ali, irmãos, uma isca, né? A arapuca tem que ter uma isca para atrair o pássaro. Quem arma a arapuca tem que ficar ali vigilante, tem que ficar ali só esperando o pássaro cair na armadilha. É isso que Satanás faz. Satanás, ele tem paciência. Quem arma uma armadilha, uma arapuca, tem que ter paciência, tem que ficar esperando. Tem muita gente que deixa armada, né? Mas tem outros que ficam ali esperando, tem que ter paciência, esperar, né? Satanás, ele espera, irmãos. Satanás, ele é perseverante para fazer o crente cair. E usa iscas, né? Satanás, ele usa iscas. Algo ali que muitas vezes você pensa que é uma bênção, irmãos, pode ser uma isca de Satanás. Nós temos que saber diferenciar até mesmo isso. O que realmente é uma bênção de Deus ou o que é um prato do inimigo. Ou o que é um prato de Satanás. Amém? Então nós não podemos muitas vezes nos deixar enganar por aquilo que os nossos olhos estão cobiçando. Porque nessa terra nós somos tentados em 3 áreas. Nós somos tentados na concupiscência da carne, na vontade da carne, na cobiça dos olhos e na soberba da vida. 3 áreas que Satanás nos tenta também, né? Foi assim com Adão e Eva, foi assim com Jesus Cristo, foi assim com Davi. Foram ali tentados nessas 3 áreas. Então diz aqui, ó, a expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas, né, perversamente pelo reino das trevas. Irmãos, o inimigo, ele é perverso, ele não tem misericórdia de nós. Ele não tem dó de crente, se você está sofrendo ou não, para ele, quanto mais você estiver sofrendo, melhor. Eu costumo dizer, muitas vezes a pessoa fala assim, o Satanás está se alegrando com isso. Irmão, Satanás já é tão maligno, tão maligno, tão maligno, tão triste, que não tem como ele se alegrar. Quando nós falamos se alegra, é uma maneira de dizer, né? Mas Satanás, ele é tão perverso, irmãos, que nem se alegrar ele se alegra. Então ele não, os demônios, Satanás, ele não tem misericórdia de nós, irmãos. Não tem. Isso é uma coisa séria. Aqui diz, o líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador. Diabolos vem do grego, né? Significa caluniador e acusador. Uma das armas de Satanás também é essa. Caluniar, acusar, né? Ele quer que o crente ali, irmãos, fique desarmado, né, do capacete da salvação, porque o capacete da salvação é o que nos dá a certeza pela fé da nossa salvação. Agora, se o diabo ficar acusando o tempo todo, caluniando o tempo todo, enfraquecendo a mente do cristão, chega uma hora que o cristão pensa, eu não consigo mudar, não tem jeito para mim, né? Eu vou chutar o pau da barraca, como se diz aí, vou largar tudo para lá, né? Então ele usa essas armadilhas também na mente da pessoa também. Levanta dúvidas, Deus não é comigo, Deus não está comigo, Deus não me ama, Deus não existe, né? Tudo isso, irmãos, ele pode usar para fazer com que o crente caia. Então vamos lá. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado até com a nossa mente. Porque, irmãos, a nossa mente também
é uma porta de entrada para o nosso homem interior, né? Não é verdade? Nossa mente é uma porta de entrada para o nosso homem interior. Por isso que a Bíblia fala lá em Efésios 4, versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então nós temos que ocupar o nosso pensamento com as coisas boas, com as coisas de Deus. Nós temos que ocupar a nossa mente. Quantas vezes, né, ainda mais nesse mundo aí moderno, nós estamos perdendo tempo aí ocupando nossa mente com tanta coisa ruim, com tanta coisa que não edifica, né? Distraindo a nossa mente com tanta coisa, irmãos. E a Bíblia fala para a gente pensar em coisas boas, para nós estarmos o quê? Fortalecidos a cada dia. Amém? Então vamos lá. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo, irmãos. Tomado de fúria, né? Como nós falamos, o inimigo, ele não tem misericórdia de ninguém. Então ele vem com o espírito do erro. Esses dias nós pregamos aqui na rádio o perigo até mesmo da pessoa ficar procurando milagres, né? Procurando desesperadamente sinais, prodígios, milagres, procurando de qualquer maneira, procurando de qualquer jeito, sem um conhecimento ali da palavra, sem um entendimento da palavra, né? Pessoas que só vão atrás de sinais, atrás de sinais, atrás de milagres, atrás de revelações, saber como é que vai ser o futuro, profecias. Aí tem o espírito do erro. Leiam depois 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 até o versículo 12. Depois vocês leiam na sua casa, que vai falar ali da operação do erro para aqueles que deram crédito na mentira. Porque da mesma maneira que existe a ação de Deus, existe a ação do inimigo também enganando muitos. E são muitos que estão sendo enganados, querendo saber o que vai acontecer no futuro, só atrás dos milagres de Deus, mas não atrás do Deus dos milagres, né? Aí fica sendo enganado por Satanás. Porque o Satanás, ele trabalha também nas nossas cobiças. Como eu já disse aqui mais cedo, Satanás, ele trabalha através das nossas cobiças também, através dos nossos desejos carnais. Então temos que ter muito cuidado com isso também. Então existem ciladas. Olha só o que diz lá em 2 Coríntios 2, versículo 11. Olha só. Porque não ignoramos as suas maquinações. Em algumas traduções vai dizer ardis, né? Maquinações. Ele fica maquinando, irmãos, caçando um jeito de fazer o cristão cair. O apóstolo Pedro também deixou escrito, né? Que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, caçando a quem possa tragar. Olha só. Ele adora ver um crente desapercebido, meus irmãos. Ele adora ver um cristão, né, desapercebido, sem comunhão com Deus, sem comunhão com os irmãos, no pecado, né? Não estudando a palavra, não orando, não consagrando, não querendo fazer nada na obra de Deus. Cristãos que só estão sempre com raiva do pastor, cristãos que estão sempre com raiva do irmão, com raiva da igreja, com raiva do mundo, com raiva até de si mesmo. O inimigo fica, né, sempre procurando pessoas assim, com a mente suja, com o coração sujo, né? Com a mente desocupada, que não se envolve em nada na obra do Senhor. O inimigo está procurando pessoas assim. Amém? Pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si mesmo, pessoas que não entendem que é um corpo, pessoas que só correm atrás dos seus próprios desejos, pessoas que só correm atrás do seu próprio sucesso individual, que só pensa no seu próprio umbigo. O inimigo está procurando pessoas assim, que não discernem que é um corpo. Até para tomar a Santa Ceia do Senhor, né, para fazer parte da Santa Ceia ali, a Bíblia fala que nós temos que nos examinar nós mesmos, nós temos que discernir que nós somos um corpo, para nós não tomarmos para nossa própria condenação. Discernir, irmãos, que nós somos um corpo, que nós não somos um membro isolado do corpo, que nós somos um corpo. Amém? E nós só somos o corpo de Cristo quando nós estamos unidos. A unidade, o inimigo ele trabalha muito, irmãos, para destruir a unidade. Causar contendas, causar divisões. Trabalha na divisão, em todas as áreas, na família, na igreja, no serviço, em todas as áreas. O inimigo trabalha na divisão. Então, crente que só vive aí dividido, brigando, contendendo o tempo todo, meus irmãos, né? Então, são presas fáceis também. É certo que todos nós, irmãos, nós não podemos chegar aqui e falar que nós não nos chateamos, que a gente também não passa alguns momentos assim difíceis, né, de chateação. Todos nós passamos, todos. Mas o perdão tem que ser liberado a todo momento.
Por isso que a palavra de Deus fala, né? O perdão, ele é 70 vezes 7. A irmã até teve um discernimento ali, né? 70 vezes 7, porque a semana são 7 dias. Então a cada dia nós temos que liberar perdão. Todos os dias. Isso é verdade. Todos os dias. Assim como tem o pão nosso de cada dia, tem que ter o perdão nosso de cada dia também. A Bíblia até nos ensina que a oração do Pai Nosso é: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se nós não estivermos perdoando, nós estamos orando a nossa própria sentença de morte, né? Porque Deus vai falar: ué, você quer que eu te perdoe assim como você perdoou seu irmão? Mas você não perdoou, né? Então é complicado, né, irmãos? Então, isso tudo são ciladas do inimigo. Distorção da palavra, né? Como nós vamos falar agora. Então vamos aqui. Vamos continuar aqui. Então tem várias maquinações, irmãos. Aqui diz, ó: tomado de fúria por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são. Então agora nós vamos elencar aqui algumas astúcias de Satanás. Aqui foi elencadas 7 astúcias de Satanás. Vamos para a primeira. A primeira diz aqui, ó: confundir a mentira com a verdade. Lá em Gênesis 3, versículo 4 e 5, já começou ali com Adão e Eva, né? Eles ludibriando Adão e Eva, enganando, falando: foi assim que Deus disse? Se você comer do fruto você vai morrer? Não, não é bem assim não. Então, irmãos, a primeira coisa que nós podemos aprender ali é que onde Deus colocou um ponto final, nós não podemos botar uma vírgula. Se Deus falou que não era para comer do fruto, não era, e pronto, e acabou. Não podemos dialogar com o diabo. Se nós dialogarmos com o diabo, não vai acabar bem. Então não podemos dialogar com o inimigo. Não podemos colocar uma vírgula, um ponto de interrogação, né? Onde Deus já colocou um ponto final. Então o diabo quis fazer isso, colocar um ponto de interrogação onde Deus colocou um ponto final. Então o diabo falou: foi assim que Deus disse? Que no dia que eu comer do fruto você vai morrer? Não, não é verdade não. Deus sabe que no dia que você comer do fruto, os seus olhos vão se abrir, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Nas entrelinhas, o diabo estava falando: não, Deus está mentindo. Nas entrelinhas, o diabo quis dizer que Deus estava mentindo. E meus irmãos, se nós formos observar bem, a verdadeira batalha cósmica, a maior batalha cósmica, universal, não é do bem contra o mal. Porque o bem contra o mal, né, existe essa batalha, mas o bem já venceu o mal. Jesus já venceu o mal lá naquela cruz. A maior batalha cósmica universal é da verdade contra a mentira. Até hoje Satanás está aí, irmãos, querendo confundir a verdade com a mentira, né? A Bíblia diz que ele usa sofismas. O que é sofisma, pastor William? Sofisma é uma verdade, é uma mentira disfarçada de verdade. É uma mentira com uma roupa de verdade, né? É algo até ali que parece que é verdade, mas na verdade é uma mentira disfarçada. Então não existe meia verdade. Existe a verdade absoluta, né? Que é Jesus. E a verdade absoluta é Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se pois o Filho vos libertar, Jesus disse isso também, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por isso que o diabo não quer que a gente conheça a verdade. É por isso que o diabo se levanta contra um estudo desse. É por isso que o diabo coloca na mente das pessoas para as pessoas não assistir o estudo. É por isso que o diabo coloca coisinhas nos corações das pessoas para as pessoas não assistir o estudo. Porque o diabo não quer que as pessoas conheçam a verdade. Amém, meus irmãos? Então parabéns para os irmãos que não estão dando ouvidos a Satanás e estão recebendo o estudo bíblico com humildade nos seus corações. Parabéns para você, em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Então vamos lá. Aqui diz: confundir a verdade com a mentira, né? Deturpar as escrituras. Então, distorções, que é muito feito hoje em dia também, distorcer as escrituras, né? Aqui nós não vamos se ater muito, porque a gente está sempre falando disso, de distorções, de enganos, de heresias. Tudo isso que nós vemos muito, né, nos dias que nós estamos vivendo. Diz aqui também: dissimular e induzir a dissimulação. O que é dissimulação, irmãos? Dissimulação é hipocrisia, né? É atitudes hipócritas ali, atitudes enganosas. Então ele é assim, ele é dissimulador e ele induz também a dissimulação. E muitas vezes, irmãos, nós vemos, né, a humanidade em geral, a raça humana sendo muito dissimulada. Sempre com hipocrisia ali, sempre ali com a malíciazinha, né? Até mesmo no meio cristão nós vemos muito isso. Às vezes malícia, às vezes uma má intenção ali disfarçada de algo de bom.
mas com a má intenção no coração, a má intenção na mente. Então tudo isso é dissimulação. Temos que ter cuidado com isso aí também. Então, continuando aqui. Fazer falsos sinais, já falamos disso. Fazer falsos sinais também. Fazer acusações, já falamos disso também. Semear a incredulidade. 2 Coríntios 4, versículo 4. Os irmãos podem ler lá depois. Semear a incredulidade. O diabo, ele sabe que antes da vinda do anticristo, muitos vão cometer o pecado da apostasia, abandono da fé. Irmãos, assim como temos o escudo da fé que nos protege, nós sabemos que a incredulidade também nos deixa vulneráveis. Então temos que reforçar nossa fé a cada dia. Aqui continua. Semear a incredulidade, promover ideologias anticristãs. Ideologias anticristãs. Casamento homossexual é normal, né? Essas ideologias aí. Casamento homossexual, ideologia de gêneros, né? Aborto. Todas essas coisas aí, irmãos. Respeitando todos os casos aí, né? Irmãos. Aborto, né? Ideologias. Hoje em dia a palavra de Deus fala, já era profetizado lá no livro de Isaías, que o mal chamariam de bem e o bem chamariam de mal. Quer dizer, muitos começariam ali a praticar a inversão de valores. Sempre teve, irmãos, mas na última hora tem muito mais, né? A inversão de valores. O mal chamam de bem, o bem chamam de mal. O certo chama de errado, o errado chama de certo. Então nós vemos muito disso aí hoje em dia. Então, ideologias anticristãs. Isso tudo é na onde? Na mente, né? Como nós falamos aqui. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestivos de toda a armadura de Deus. Vamos aqui para o subtópico 2, onde diz assim: o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Olha só, irmãos, 1 João 5,19. 1 João 5,19 vai dizer: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, olha só, o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo aqui está falando do sistema, né? Não está falando do planeta Terra, está falando do sistema aí maligno que está aí no mundo. Aqui uma coisa interessante. Aqui, meus irmãos, vai dizer que nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Então, antes da palavra de Deus nos apresentar quem são os nossos inimigos, a palavra de Deus apresenta quem não são nossos inimigos. Então, nossos inimigos, irmãos, não é nem sangue nem carne. Não é o nosso pastor, não é o nosso irmão, não é nossa esposa, né? Não é nossos filhos, não é o nosso patrão, não é o presidente, não é o candidato A, candidato B, não. Nossos inimigos não são esses. Antes de apresentar quem são nossos inimigos, a Bíblia apresenta quem não são nossos inimigos. E daqui a pouco nós vamos falar quem são os nossos inimigos. E aqui diz: nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Então, por que muitos desprezam essa batalha? Porque é uma batalha espiritual, ou seja, é uma batalha invisível. Como é uma batalha invisível, muitos estão desprezando essa batalha, muitos estão desacreditando nessa batalha. Amém, meus irmãos? Mas ela está aí, ela é real. E nós, quando entregamos nossa vida para Jesus, temos o Espírito Santo de Deus, nós podemos contemplar, irmãos, essa batalha. Todos nós aí passamos, né, a contemplar essa batalha nas nossas vidas também. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui continuar. Tópico 3, para encerrar o subtópico 2, irmãos. Tópico 3. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hortes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Olha só, 3 aspectos, irmãos. Então fala aqui de príncipe, né, potestades. Uma coisa interessante, irmãos, que fala que eles agem nas regiões celestiais. Muitas vezes nós podemos pensar, então é no céu onde está Deus? Não, irmãos. A Bíblia chega a falar de terceiro céu, né, do terceiro céu, mas os judeus ali tinham por tradição, irmãos, eles acreditavam que existia até 7 céus, irmãos.
Isso significa que os espíritos, eles estão aí no ar. São os príncipes, é o príncipe da potestade do ar. Então é na região celestial, irmãos. É no ar, eles são espíritos. Não é físico, não é algo físico. Eles estão aí rodeando, perambulando pela terra. E eles são ousados, né? Quando eles saem ali da mente da pessoa, do corpo da pessoa, diz que eles andam por lugares áridos. Aí quando eles não encontram repouso, porque eles querem ali uma mente para controlar, eles querem um corpo para controlar. Mas quando eles não acham, a Bíblia vai dizer que eles falam desse jeito assim, ó, então eu voltarei da minha casa, da onde eu saí. Voltarei para minha casa, da onde eu saí. Olha como eles são abusados. Ele considera até a pessoa a casa dele. Pessoa que está com a mente aí influenciada, né, tomada pelo inimigo. Pessoas que estão possessas pelo inimigo. O inimigo até considera como a casa dele. Então é algo muito sério realmente. Então aqui diz: esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Olha só. Primeiro, letra A. Eles são poderosos. Os títulos, principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem o domínio. Então eles são poderosos. Mas sabe de uma coisa? Ele pode ter poder. Eles, né? Os demônios podem ter poder. Mas Deus, ele possui todo o poder. O Satanás, ele tem poder, mas Deus, ele possui todo o poder. E esse poder está na minha, né? Está a minha e à sua disposição. Está na minha e na sua disposição. Amém? Meus irmãos, para vencer as hostes do mal. Mateus 28, 18, versículo 18, Jesus Cristo vai falar: ó, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra e debaixo da terra. Portanto, ide. Então Jesus falou: ó, toda autoridade foi me dada, todo o poder foi me dado, portanto, ide. Então Jesus está falando: esse poder que foi me dado, eu dou essa autoridade para vocês também. Pode ir, pode enfrentar o inimigo, né? Porque vocês estão aí sob a minha proteção. Glória a Deus. Então esse poder está disponível ao crente também. Então não precisa ter medo do diabo. Irmãos, tem muitas vidas, né? Parece que crê mais nas obras do diabo do que nas de Deus. Tá sempre, fizeram uma macumba para mim. É uma macumba, não sei o que. Acho que eu estou amaldiçoado. Crê mais no poder do diabo do que no poder de Deus, né? Eu não estou subestimando essas coisas, dizendo que não existe. Não é isso. Mas muitos irmãos exaltam muito mais, né, o poder do diabo do que o poder de Deus, meus irmãos. Aí eu fico pensando, né, tem mais fé nas coisas do inimigo do que nas coisas de Deus. Então é complicado. Vamos lá, letra B. Eles são malignos. Então eles são poderosos. E letra B, eles são malignos. Já falamos disso, né? Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Referem-se... Estes agentes, deixa eu voltar aqui, esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Referem-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Vamos virar aqui. Então, meus irmãos, eles são malignos também. Mas Jesus Cristo também disse, em Marcos 16,15, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E Jesus falou: e vocês, em meu nome, falaram em novas línguas, pisaram em serpentes e escorpiões, colocaram a mão sobre a cabeça dos enfermos e eles serão curados, expulsaram demônios, né? Pisaram serpentes e escorpiões, e se beberem veneno não vos fará mal. Então nós vemos que o diabo tem poder, é maligno, mas Deus revestiu sua igreja de poder também. Mateus 16, versículo 18, também a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém, meus irmãos? Vamos aqui. Letra C. Eles são astutos. Eles são espertos, maliciosos, né? Então aqui diz, ó, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Então, meus irmãos, a Bíblia não diz que nós temos que temer ao diabo. A Bíblia diz que nós temos que temer a Deus. Amém? Tem muitas vidas aí que tem muito medo do diabo, mas não teme a Deus, né? Então não é isso, meus irmãos. Deus, ele revestiu a igreja de poder. Glória a Deus. Resumo desse tópico. O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Então, além de você ter que conhecer o inimigo, você tem que conhecer também o campo de batalha.
Então hoje nós aprendemos que a batalha é na nossa mente. Então nós temos que renovar nossa mente, temos que alimentar nossa mente com a palavra do Senhor. E agora nós vamos falar das armaduras de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos falar da armadura completa de Deus. Glória a Deus! Então muitas vezes nós já ouvimos falar da armadura. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais. Vai dar tempo aqui direitinho, em nome de Jesus. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a armadura de Deus. Tópico 3 para encerrar. Diz aqui, ó, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Olha só, irmãos. Então essas armas são indispensáveis. Ela não é opcional. Ah, talvez eu uso, talvez eu não use. Acho que eu não quero usar, não. Acho que eu vou usar hoje, mas amanhã eu não quero usar mais, não. Irmãos, elas são indispensáveis. Amém? Então aqui fala da armadura completa de Deus. Uma coisa interessante é que não diz que é a armadura do crente. Não diz que é a armadura do homem. Não, fala que é a armadura de Deus. É a armadura de Deus. Isso me faz lembrar, né? Saul, quando quis colocar a sua armadura ali em Davi. Irmãos, e a armadura dele nem servia em Davi, né? Aí Davi falou, não, esse negócio vai me atrapalhar, tá muito pesado. Então ali, irmãos, armaduras do homem, né? A armadura do homem ali, algo humano. Davi, ele lutou com as armaduras espirituais, com a sua fé. Ele lutou com a sua fé. A funda ali era só uma representação de algo espiritual. Mas foi a sua fé que fez vencer. A fé no Deus, né, que ele servia. Ele falou, quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus Altíssimo? Então, meus irmãos, a armadura de Davi é espiritual. Foi espiritual. E aqui diz uma coisa interessante, a armadura de Deus. Irmãos, então nós vemos que Deus, ele possui uma armadura, né? Vamos ver isso na palavra? Deixa eu ver aqui, Isaías 59, versículo 17. Olha só que interessante, Isaías 59, 17. Aqui está falando de Deus, viu, meus irmãos? Aqui está falando de Deus. Então diz aqui, ó, vestiu-se de justiça. Irmãos, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Esse microfone aqui é muito sensível, irmãos. Então quando passa carro com som alto, chega o osso aqui no fone. Então olha só que interessante. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs na cabeça o capacete da salvação. E por vestidura pôs sobre si vestes de vingança e cobriu-se de zelo como de um manto. Está falando de Deus, irmãos. Então olha só que Deus tem essa armadura, né? Falando aqui da justiça, couraça da justiça. Falando do capacete da salvação. E essa armadura está disponível ao crente. Agora olha só que interessante. Deus, ele tem essa armadura. Deus, ele disponibiliza essa armadura para o crente. Agora, e o inimigo da nossa alma, irmãos? O inimigo da nossa alma, ele tem armadura? Vamos conferir aqui na palavra? Deixa eu ver aqui se eu pedir para minha filha pedir. Aqui na palavra, ó, Lucas 11, versículo 21 e 22. Olha só o que diz. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança estão seus bens. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte seus despojos. Olha só. Quem é esse valente? Aqui diz, quando o valente guarda a sua casa, né? Quem é esse valente, irmãos? Esse valente é Satanás, que aprisiona ali as almas, né? A vida daquela pessoa. Então o valente é o Satanás. Mas quem é o mais valente? Porque o versículo 22 vai dizer aqui, ó. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele. Quem é o mais valente? É Jesus, né? Então diz aqui, ó. Vem o mais valente do que ele e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que ele confiava e reparte seus despojos. Então olha só que interessante, irmãos. O crente, ele tem uma armadura, né, disponibilizada por Deus. Agora Satanás não tem mais. Satanás está sem armadura. Agora você tem a armadura de Deus disponível para a sua vida. Que maravilhoso, né? Então, ou seja, Satanás está desarmado, irmãos. Agora nós temos as armas de Deus, né? As armas espirituais do nosso Senhor. Passou um mosquitinho chato aqui agora, irmãos. Vamos lá. Nossa irmã Nilde está aí, né? Nossa irmã Nilde está quietinha. Glória a Deus, está aí também, que Deus abençoe. Então vamos lá, meus irmãos. Armadura de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Irmãos, então o apóstolo Paulo, ele usou ali uma figura de um soldado romano.
Ele fez a descrição ali do soldado, da armadura do soldado, né, romano, porque era o contexto daquela época, para ficar melhor dos crentes ali entenderem. Então você quer entender melhor um pouco dessa armadura, depois você pega aí uma imagem, né, do soldado romano, como que era essa armadura. Essa armadura protegia todo o corpo. Era uma armadura ali completa que protegia todo o corpo do soldado. Então quando nós formos utilizar essa armadura, nós não podemos deixar faltar nenhuma peça, irmãos. Nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Subtópico 2. As armas indispensáveis de defesa. A armadura, irmãos, é interessante, né, que possui ali vários acessórios de defesa e um acessório de ataque. O único acessório de ataque é a espada, que é chamada espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui diz que o crente tem que permanecer firme. Então na maioria do tempo, irmãos, o crente ele não vai ter que estar atacando nem nada. Basta o crente se manter firme, né? Se defender ali dos ataques espirituais. Ele vai ter que se manter firme. Se manter firme é se manter na mesma posição. É não arredar o pé. O que é isso, se manter na mesma posição, irmãos? É você estar dentro do propósito de Cristo. Vivendo uma vida com Jesus. Cumprindo o propósito de Jesus na sua vida. É se manter firme na palavra. Se manter firme na presença do Senhor. O inimigo vai atacar o tempo todo? Vai. Você vai precisar se defender ali. Quando precisar contra-atacar, você vai ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando o inimigo vir com a mentira, né, você vai ali combater com a verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. As armaduras indispensáveis de defesa. Vejamos aqui, Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Letra A. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Então aqui, primeiro item da armadura fala do cinturão da verdade, ou cinto da verdade, né? Vamos aprender aqui. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Duas coisas importantes: a doutrina de Cristo, né? O Evangelho, o ensino de Cristo, que é a verdade, e a integridade do soldado. Então nós vemos que além de ser a doutrina, meus irmãos, é também a integridade do soldado. Então o caráter cristão também é importante. Então o cinto, olha só que interessante. O cinto, ele servia para dar mobilidade, porque o cinto, ele servia para prender a túnica do soldado, servia também para guardar ali a espada, né? Empunhar ali a espada, e servia para dar mobilidade ao soldado, ou seja, dar liberdade ao soldado. O soldado podia ali se movimentar com liberdade. E o que nos dá liberdade, irmãos? É a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que é o cinturão da verdade. Por isso que é o cinto da verdade, irmãos. Porque a verdade nos dá liberdade. Quando nós andamos na verdade, quando nós praticamos a verdade, andamos na verdade, irmãos, pode ver. A pessoa que não tem nada a temer, a pessoa que não deve nada a ninguém, que está na verdade, irmãos, ela vai e volta, ela entra e sai de qualquer situação. O problema é quando nós tentamos resolver algo com a mentira. O problema é quando nós, como cristãos, queremos viver na mentira. Queremos resolver nossas situações com a mentira. E a mentira não resolve nossas situações. Pode até ali dar um escape momentâneo, irmãos. Mas tem um ditado popular que diz que a mentira tem perna curta, né? Então a mentira, irmãos, só traz prejuízo para o crente. O crente que vive na prática da mentira, e os mentirosos não entrarão, né, no reino dos céus. O crente que vive na prática da mentira, sabe o que acontece? Ele vai mentir tanto que quando ele falar a verdade, ninguém mais vai acreditar. Então quando ele precisar ali de uma ajuda, que ele falar a verdade, ninguém acredita. As pessoas não vou ajudar não, isso aí só vive mentindo, isso aí é mentira. Tá vendo, irmãos, como é prejudicial? Né? E mentira não é de Deus. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Deus é o criador e o diabo é o imitador. Né? A única coisa que a Bíblia atribui a sua autoria ao diabo é a mentira, porque ele é o pai da mentira. Então, meus irmãos, temos que estar andando aí com o cinturão da verdade. A verdade da palavra, a verdade de Jesus, né? Que nós não conseguimos ser 100% verdadeiros, temos que admitir isso. A Bíblia até fala lá na carta aos Romanos: seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro, para que sejam justificados nas suas palavras, né? Quando falares. Então, perfeito é só Jesus. Né? Volta e meia a gente vai tentar se safar de alguma maneira de uma situação. Igual Pedro, né? Quando viu ali que
estava correndo risco, mentiu que não conhecia Jesus, negou Jesus, mentiu que não conhecia, né? Então, meus irmãos, mas nós temos que buscar a cada dia viver na verdade. Amém? Glória a Deus. Então falamos do cinto da verdade. Vamos falar agora a couraça da justiça. Isso também é interessante, olha só. A couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Assim como nós falamos, né, que a verdade é a palavra de Deus, mas também tem que ter a integridade, o soldado tem que ter a sua integridade. Aqui nós vemos também que a couraça da justiça, irmãos, é a justiça de Jesus. Mas o cristão também tem que andar em retidão, em honestidade, né? Aqui diz, vou ler de novo. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Então, irmãos, essa justiça é a justiça de Jesus. A justiça de Jesus nos protege. A couraça da justiça, meus irmãos, protegia-lhe todo o corpo. Protegia do pescoço até a coxa do soldado. Começava ali no pescoço e ia até a coxa do soldado, irmãos. Então protegia o que? Os órgãos vitais. Olha só como é importante. E o que é que nos protege, meus irmãos, nessa terra também? Não é a justiça de Jesus? O diabo ele pode chegar, pode nos caluniar, pode nos acusar. O homem ele pode nos caluniar. O homem ele pode nos acusar, meus irmãos. Mas a Bíblia fala, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Então, meus irmãos, a couraça da justiça é a justiça de Jesus imputada sobre as nossas vidas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. Você já foi justificado. Justificado, pois pela fé, agora temos paz com Deus. Isso te protege. Isso protege a sua vida espiritual. Porque protege os órgãos espirituais, né? Os órgãos vitais, perdão. Então protege a vida do crente, a vida espiritual do cristão. A justiça de Jesus. Não é os nossos atos de justiça. Porque a Bíblia fala que todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia para Deus. Mas aqui está falando que o crente tem sim que andar na retidão. Tem que ser honesto, tem que andar na retidão também. Não é só a justiça de Cristo e o crente andar todo desconcertado, né? A justiça de Cristo vai manifestar nas nossas vidas. Nós vamos ser considerados justos. E quem é o justo? Justo é aquele que pratica a justiça. Amém, meus irmãos? Justo é aquele que foi justificado por Jesus e aquele que pratica a justiça. Vamos lá, letra C. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza do Evangelho. Proporciona a prontidão dos soldados em testemunhar de Cristo. Isso aqui é interessante, meus irmãos. Antes do soldado ir para a guerra, ele colocava ali uma meia bota, né? Era uma meia bota, deixava ali os seus dedos livres, né? Dava ali também uma mobilidade para o soldado, deixava os seus dedos livres, mas dava ali firmeza para o soldado. É o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus nos dá firmeza, irmãos. Firma os nossos pés sobre uma rocha, né? Essa bota, ela possuía ali cravos. Ela possuía cravos. E mesmo que o soldado andasse por terrenos escorregadios, ele não caía. Por quê? Porque a bota dava firmeza. Dava estabilidade, dava firmeza. Então, é os calçados, né, do Evangelho da Paz. Os calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, meus irmãos. Então, o Evangelho, ele nos dá estabilidade. Ele nos dá segurança. Ele nos dá firmeza. E aqui fala de prontidão também. Está sempre pronto a anunciar a palavra de Deus. Não está falando de você sair e anunciar, né? Está falando de você estar pronto. A hora que for precisar você anunciar, você já está pronto. É a prontidão, calçados os pés com a prontidão do Evangelho da Paz. Está sempre pronto para pregar a palavra de Deus, meus irmãos. Então o crente ele tem também essa missão. Quantos crentes aí, cristãos, que não querem falar de Jesus, não querem evangelizar, não querem pregar a palavra de Deus? Irmãos, então não estão firmados, né? Corre um grande risco de cair. Olha só o que diz em Romanos 10, versículo 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas, ou as boas novas, né? Então tem os pés formosos, quem calça os pés, né, com a sandália da preparação do Evangelho da Paz. Amém? Esse texto foi tirado de Isaías. E isso agrada a Deus, né? Agrada a Deus, porque senão Deus não teria deixado ali
escrito, os autores ali, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou isso escrito: quão formosos os pés de quem anuncia as boas novas. Então isso agrada ao nosso Deus também. Amém? Então falamos, né, do calçado, das sandálias, da preparação do Evangelho da Paz. Agora vamos falar da letra D. Tomando sobretudo o escudo da fé. Longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Irmãos, o escudo da fé, ele não era pequenininho não. O escudo da fé, ele possuía ali mais ou menos 1,36 m, né, de altura, mais ou menos 86 ali de largura. Então era algo ali muito grande e largo, né? Protegia ali todo soldado também. Servia para proteger ali todo soldado, o escudo da fé. Esse escudo do soldado romano, ele possuía ali uma parte de madeira, ele possuía uma parte de cobre e possuía uma parte de couro. Essa parte de couro era molhada. Por que era molhada? Era molhada, irmãos, porque os inimigos, né, dos soldados romanos antes, eles tinham ali uma estratégia de pegar os dardos ou flechas. Aí eles faziam o quê? Eles colocavam um pinche na ponta dos dardos, colocavam um pinche e colocavam fogo, ateavam fogo e atiravam nos soldados. Então quando o escudo estava ali molhado, apagava, né, os dardos inflamados. Inflamados porque pegavam fogo mesmo. Então o escudo servia para apagar os dardos inflamados. É isso que acontece também quando nós usamos o escudo da fé. Quando nós estamos aí com a nossa fé em Jesus Cristo, irmãos, o diabo ele vai lançar dardos na nossa mente, né? Vai lançar setas, dardos, irmãos, vai lançar calúnias, difamações, rebeliões, mentiras, acusações, mas nós vamos estar com o escudo da fé e nós vamos apagar todos esses dardos inflamados. Olha só a importância da fé. Amém, meus irmãos? Agora vamos para o último item da armadura para nós encerrarmos. Até agora nós só falamos de... não é o último item ainda não, irmãos. Perdão, ainda falta o capacete da salvação, né? Antes do último item. O capacete da salvação, vamos lá, letra E. Pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que ter a certeza da salvação. Se alguém perguntar, Pastor William, é certo o crente ter a certeza da salvação? Isso não é prepotência não? Não é arrogância não? Não, irmãos, é certo o crente ter a certeza da salvação. Por quê? Porque a fé, irmãos, o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que esperamos. Você não espera ser salvo? A fé é a certeza daquilo que esperamos e é a convicção de fatos que nós não vemos. Então nós não estamos vendo ainda a nossa salvação. Nós vemos pelos olhos da fé. Mas nós não estamos vendo ainda Jesus Cristo, vendo nossa salvação. Mas nós temos a certeza pela fé. Essa certeza que nós temos não é na fé nas nossas boas obras, não é na fé nos nossos atos. Não, porque eu sou bom, é porque eu faço isso. Não. Irmãos, é a fé em Cristo Jesus. É o que nos dá a certeza da salvação. Certeza pela fé. O salmista... É possível o crente perder essa alegria, essa certeza? É possível, irmãos. O salmista Davi, quando pecou, né? Quando pecou, adulterou, aí a palavra de Deus vai dizer no Salmo 51 que ele se arrependeu, mas aí ele pediu para Deus, ele falou: Senhor, volta-me a me dar a alegria da salvação. Volta a me dar a alegria da salvação. Então, se Davi pediu de volta a alegria, é porque ele tinha perdido, né? Então é possível sim perder a alegria da salvação, é possível perder a fé, apostatar. Eu creio que é possível perder a salvação, irmãos. A Bíblia está cheia de relatos, né? Cheia de passagens que dizem isso, que é possível o crente cair na apostasia. Tem muitos que creem, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não creio assim. Eu creio que se o crente não vigiar, ele pode perder aquele presente, né? A salvação que é um presente. Amém? Então o capacete da salvação protege a cabeça. Nós temos que ter a certeza pela fé, né? Na nossa mente da salvação. Amém? Protege a nossa mente também, né? Subtópico 3 para encerrar, a imprescindível arma ofensiva. Até agora nós só falamos de armas defensivas, mas agora nós vamos falar de armas ofensivas. Da arma ofensiva, que é a palavra de Deus. Amém? Porque todas essas armas serviam para defender. A palavra de Deus, irmãos, é a única arma que serve tanto para a defesa como para o ataque também. Vamos ler aqui.
Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Tem o exemplo de Jesus, né, na tentação do deserto. Todas as vezes que Satanás ele usava a palavra distorcida para atacar Jesus, Jesus contra-atacava, né, com a verdade, que é a palavra de Deus, para combater as mentiras, né, de Satanás, meus irmãos. Então essa espada não era aquela espada grandona, não era aquela espada longa, não. Era uma espada curta. Era como se fosse uma adaga. Isso mostra, irmãos, que o combate é corpo a corpo. É muito próximo esse combate. É corpo a corpo, irmãos. Então é algo próximo. Algo ali que faz parte realmente da nossa realidade. Essa espada também, como ela era pequena, como ela era curta, ela servia para entrar ali em lugares de difícil acesso, né, na armadura do soldado inimigo. Então significa isso, a palavra de Deus ela penetra em lugares onde outras coisas não podem penetrar. Ela penetra em lugares de difícil acesso. A Bíblia até fala que ela penetra na divisão da nossa alma e do nosso espírito, das nossas juntas e das nossas medulas. Então os irmãos veem que toda essa comparação com o soldado romano, né, com as armas ali do soldado romano, irmãos, não é à toa. Não é à toa, não é por acaso, tudo faz sentido quando nós aprendemos. Por isso que é maravilhoso aprender sobre a palavra de Deus. Tudo faz mais sentido agora. Faz ou não faz? Então esse combate é um combate pessoal, mas nós temos a espada do Espírito também. Amém, meus irmãos? Então vamos para a conclusão. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o estudo de hoje, irmãos, e esse foi o fim do trimestre, né? 9 horas em ponto. Vamos estar orando aqui já, né? Deixa eu só beber uma aguinha. Amém, irmãos? Então, este foi mais o fim do trimestre, né? Então, nós vamos estar aqui ministrando uma bênção especial sobre a sua vida. Eu quero agradecer você que acompanhou todo esse trimestre. Semana que vem, quarta-feira, nós já vamos estar iniciando o novo trimestre. Está aqui a revista, vou colocar mais uma vez. O novo trimestre vai ser baseado ali no livro de Jó e creio que vai ser uma bênção do Senhor, vai ser algo muito forte para as nossas vidas. Então quero agradecer você, irmãos, que passou esses 3 meses junto com a gente. Você que não passou esses 3 meses, mas que assistiu alguns estudos, né? Começou agora, quero agradecer pela sua vida. Você que deu valor nesse estudo, você que orou pelas nossas vidas, quero agradecer grandemente, irmãos. É mais uma vitória, né? É mais uma vitória. Tivemos algumas dificuldades, meus irmãos. O inimigo se levanta mesmo contra esse estudo, né? Deu até uma diminuída nas pessoas. Mas, irmãos, eu creio. Deus sabe de todas as coisas. Esse estudo vai ser enviado para onde Deus quiser, ele vai. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Amém? O Facebook muitas vezes pega no pé mesmo, né? O Facebook muitas vezes restringe ali, não manda a notificação. Então é a luta, irmãos. É a luta. O diabo ele não quer que esse estudo chegue para as pessoas. Então você que nos acompanhou, você que deu valor nesse estudo, quero agradecer a Deus, né, pela sua vida e vou estar ministrando uma bênção especial sobre a sua vida. Amém? Agradeço a todos que têm orado pela minha vida. Ore pela minha vida, irmãos. Ore pela minha família. Ore pelos congregantes do Ministério Segundo o Coração de Deus. Ore pelos irmãos que estão aí sempre no estudo também. Ore por todos os santos. Amém? Este é o nosso papel também de cristão, orar por todos os santos. Nossa irmã Nilde Villanova, né? Vou levar a revista aí, hein, irmã Nilde? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Agradeço a todos. Vamos aqui estar orando. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado e querido, quero te agradecer, louvar e bendizer o seu nome, meu Deus. Meu Pai, toda glória é sua, toda honra é sua, todo louvor é seu.
toda exaltação, toda adoração pertence ao Senhor, meu Pai, porque se não fosse o Senhor, nós não conseguiríamos estar aqui até hoje. Se nós estamos aqui, meu Pai, é porque o Senhor nos protegeu. É porque o Senhor, meu Pai, tem nos ensinado sobre essa batalha espiritual. O Senhor tem nos ensinado a vestir as armaduras do Senhor, meu Pai, sobre as nossas vidas. Eu quero agradecer porque o Senhor deixou essa armadura disponível a todos os crentes. Nós aprendemos um pouco mais nessa noite de hoje. E creio que através desse aprendizado, Senhor, nós vamos fechar mais as brechas, nós vamos orar mais, nós vamos dar mais valor à palavra de Deus, nós vamos obedecer mais a palavra, meu Deus, nós vamos estar aí, Senhor, em nome de Jesus, resistindo e também contra-atacando quando for preciso, meu Senhor, as astutas ciladas do inimigo. Clamamos ao Senhor para que o Senhor venha nos proteger, para que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, nos ajudar, repreender toda a retaliação do inimigo, todo levante, toda a armadilha do inimigo, que nós possamos ali, meu Pai, identificar e resistir para que ele possa fugir de nós, que nós venhamos não somente orar, mas que nós venhamos também vigiar, meu Pai, nessa terra. É o que nós te pedimos. Eu quero abençoar cada vida, meu Pai. Cada vida que tem nos ajudado no estudo bíblico, que tem aprendido com o estudo bíblico da palavra, essas vidas que estão aí pelo aplicativo, as vidas que estão pelo Facebook, cada irmão que o Senhor tem colocado ali no ministério segundo o coração de Deus, para me ajudar, para estar comigo, fazendo companhia, meu Pai, estando em comunhão, para estar orando pelas nossas vidas. Quero agradecer por cada congregante ali, meu Pai. Quero ministrar essa bênção especial para cada congregante ali, meu Deus. Cada vida, meu Pai, que não congrega ali também, mas tem nos ajudado também, Senhor. Quero estar aqui abençoando cada pessoa que tem colocado seu nome no caderno de orações. Eu quero estar abençoando, Senhor, e profetizando toda sorte de bênção, Senhor. E toda glória, honra e louvor nós te damos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Quero agradecer a todos os irmãos que têm aí também mandado os comentários, né? Nos abençoando aí através dos comentários. Muito obrigado, de coração. E amanhã, irmãos, não perca, às 5 horas da tarde, vamos ter aqui essa programação, ó, programa Maranata, com a nossa levita Suzane, né? Nossa levita Maria Clara vai estar aqui também para fazer essa programação. E está aberta a todos os jovens, creio que os jovens vão estar aí se levantando a cada dia para fazer essa programação também. Então às 17 horas, programa Maranata, não perca, irmãos, não perca, e esteja aí recebendo de Deus e também nos ajudando a espalhar as boas novas. Amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida.